Boa noite, gente. Graça e a paz. Vocês estão felizes com Jesus? Amém? Glória a Deus. Esse ano nós temos trabalhado o tema da suficiência, vivendo a suficiência. E como nós já ouvimos tanta palavra boa, tanta coisa boa, inclusive no mês do aniversário, eu estava me recordando hoje de uma fala do pastor Nilson, lá da Presbiteriana, que ele falou: é muito fácil nós falarmos que Jesus é suficiente, mas viver isso é complicado. É muito fácil entender que Jesus é suficiente, mas viver isso de fato é complicado, não é tão fácil assim, né? Uma outra coisa, pensando na palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje, é que talvez a gente ache que a oração não é suficiente. Eu não sei se tem alguém aqui no nosso meio, ou que já viveu, ou que já passou por isso, ou que está vivendo isso. Parece que a oração não passa do teto, parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não responde, parece que a oração, parece que quanto mais a gente ora, mais assombração aparece. Eu não sei se você já viveu isso, se você está vivendo isso, ou se isso está acontecendo com você. Mas hoje eu quero compartilhar uma palavra que vai nos dar uma direção muito boa e muito clara para as nossas orações. Eu quero compartilhar, cujo tema dessa palavra é o amém suficiente. O amém suficiente. E eu já compartilhei essa palavra de uma forma mais breve no culto de sexta-feira com o pessoal da oração e da intercessão. Mas eu acabei também aprofundando um pouquinho mais nesse assunto e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui essa noite. Talvez quem é da intercessão já vai ouvir algumas coisas que já foram ditas, mas como dizia John Wesley, a gente como bom wesleyano e bom metodista, John Wesley falou que se a pregação, se o sermão não pode ser pregado mais de uma vez, ele não pode ser pregado nem a primeira vez. Então, vamos aqui falar algumas coisas que o pessoal da intercessão e da oração já ouviu, mas Deus sempre renova a sua palavra, amém? Eu sei que você, por exemplo, já deve ter ouvido a pregação sobre o Salmo 23 umas 1000 vezes, e as 1000 vezes Deus fala de forma diferente. Sempre tem alguma coisa que você fala: olha, isso aí eu não tinha percebido, né? Então eu quero compartilhar isso com você, principalmente se você tem tido dificuldade de orar, dificuldade de falar com Deus, dificuldade de ouvir Deus, dificuldade de sentir Deus. Eu acho que vai trazer clareza para nós essa palavra, amém? Porque trouxe para mim. Talvez, como eu não sou melhor que você, talvez traga clareza para você também, amém? Quero convidar você a abrir Apocalipse, capítulo de número 5. Nós vamos ler apenas o verso 14, mas não feche a sua Bíblia, você que trouxe. E eu quero lembrar você de trazer sua Bíblia. Novamente o Data Show não funcionou, e quem não tem Bíblia vai ter dificuldade aí, se não colar do lado de quem tem, né? Apocalipse capítulo 5, o Gabriel mandou dizer que atrás ali na TV está projetado, né? Está projetado também ali na TV. Apocalipse capítulo 5, o verso 14 apenas, mas não feche a sua Bíblia, que nós vamos ainda ver algumas coisas nesse texto, tá bom? Quem achou, diga glória a Deus. Assentado mesmo como você está, mas com reverência à palavra, diz assim: e os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Como é só um versículo, eu gostaria de ler novamente. Quero convidar você a ler junto comigo esse versículo, independente de qual versão está na sua Bíblia. Vamos juntos? E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém? Pai, essa é a sua palavra, digna de toda a aceitação. Nós pedimos, ó Deus, que a sua palavra fale conosco. Pai, nós lemos a sua palavra, agora queremos que ela possa nos ler, nos edificar, nos aperfeiçoar. Fala conosco, Espírito Santo, que possamos sair daqui melhores do que entramos. Há poder na tua palavra, Senhor. A tua palavra por si só não volta vazia. E nós cremos nessa palavra, que surte em nós os seus efeitos. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Então existem 2 palavras, meu irmão e minha irmã, que são muito antigas. Palavras que são antigas em hebraico, que elas se tornaram palavras universais em todo e qualquer idioma. Essa palavra, uma delas é aleluia,
que se você falar em japonês é aleluia, se você falar em chinês é aleluia, se você falar em inglês é aleluia, se você falar em português é aleluia, e aleluia e ponto, acabou. E a outra palavra que também não muda em qualquer idioma, ela é uma palavra universal, é a palavra amém. Amém. E dessas duas palavras, a palavra e a expressão amém, certamente é a mais usada no nosso dia a dia. Geralmente porque nem todo mundo é pentecostal. O pentecostal fala muito aleluia, glória a Deus, né? Mas quem não é pentecostal costuma dizer bastante amém. Amém. Deus te abençoe, irmão. Amém. Vai com Deus. Amém. Né? Então o amém, ele é dessas duas palavras, ele ainda é a mais utilizada e a mais rotineira no nosso vocabulário evangélico, no nosso vocabulário cristão. E a palavra amém nas expressões litúrgicas e cristãs, né? Haja visto que nós temos até na nossa liturgia o amém tríplice, amém, né? No finalzinho do culto. Algumas vezes tem, outras vezes não, né? Principalmente quando tem alguém para tocar e para cantar. Mas veja bem, só que o amém, quer queira, quer não, também se tornou um jargão no nosso evangeliquez, no nosso crentez. E não só no dia a dia dos cristãos, nas igrejas também, e no versículo que nós lemos, o apóstolo João, ele descreve que a expressão amém, também é pronunciada nos lugares celestiais. O apóstolo João escreveu aqui que anjos, arcanjos, querubins, anciãos, eles utilizam a palavra, a expressão amém. Então o amém não é só um vocabulário hebraico, aramaico. O amém é um vocabulário celestial. O amém é uma expressão, uma palavra usada no céu. O amém é uma palavra usada nos lugares celestiais. Está comigo aqui? Amém? Então, meu irmão, minha irmã, não só isso, o texto que nós lemos diz que, além de eles se expressarem dizendo amém, eles também se prostravam e faziam o quê? Adoravam. Se rendiam e adoravam, após dizer amém. Meu irmão, minha irmã, todo o capítulo 5 descreve então ali, se você não fechou sua Bíblia, você vai ver que todo o capítulo 5 está descrevendo a visão celestial de João, da abertura do livro que tinha 7 selos. A abertura de um livro que João estava chorando porque ninguém conseguia abrir esse livro. João foi levado por Jesus ali, e ele viu que tinha um livro ali, e ele começou a chorar porque ele via que ninguém era digno de abrir o raio do livro que tinha 7 selos. E ele começou a chorar copiosamente, até que de repente ele ouve uma voz que dizia: ali está o leão, repita comigo, leão, que é digno de abrir o livro. E João então cessou o choro dele, porque o leão era digno de abrir o livro e desatar os selos. Olha que interessante isso. Quantos de nós, meu irmão, minha irmã, passamos por momentos de dificuldade e que parece que para nós não tem solução? Só que quando a gente para de olhar para o problema, para de olhar para a dificuldade e olha para o leão, o nosso choro cessa. Meu irmão, minha irmã, às vezes é necessário que eu e você paramos um pouquinho de olhar para a dificuldade, paramos um pouquinho de olhar para o problema, paramos um pouquinho de olhar para a tribulação e foquemos os nossos olhos naquele que é digno, no leão da tribo de Judá. Porque às vezes, Claudete, no momento da nossa dificuldade, a gente espera uma solução de quem está do nosso lado. E às vezes quem está do nosso lado, como a Denise está do seu lado, não consegue resolver o seu problema. Não é verdade? Às vezes a gente pensa que o problema está para ser resolvido nas nossas finanças, numa estratégia,
Mas eu acredito, irmão, que todo problema tem uma solução. Mas que nem toda solução é aquilo que a gente pensa que é. Às vezes a solução é o leão da tribo de Judá. Somente ele que é digno de abrir o livro, desatar os selos. E por que não dizer que ele é digno de resolver também a nossa vida? Está comigo aqui? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Meu irmão, minha irmã, Jesus não é só um resolvedor de problemas. Já disse isso e repito, ele é o resolvedor da nossa vida. Jesus não é só a solução do nosso problema, ele é a solução da nossa vida. O leão da tribo de Judá pode fazer parar o nosso choro. O leão da tribo de Judá pode te trazer a solução da sua vida. Quantos creem nisso essa noite? Deixa eu ver. Amém. Você pode dizer amém por isso? Amém. E é interessante que nós vemos aí no versículo anterior, o verso 13, se você não fechou sua Bíblia, uma doxologia, ou seja, uma adoração, né, a esse leão que venceu, o único que é digno de abrir o livro. Mas é interessante que no verso 6 e no verso 8 do capítulo 5, João ainda vendo essa visão, ainda contemplando essa visão, ele viu que o leão era digno de abrir, mas quando abre já não é mais um leão, é um cordeiro. Então a autoridade era de leão, mas o lidar era como? De um cordeiro. Gente, vamos ser sinceros aqui. Se você tivesse de frente com um leão, como seria a sua reação? Se estivesse cara a cara com um leão, não precisa ser na savana não, pode ser na sala da sua casa. O que você faria? Você ficaria com medo, a reação era fugir, não é isso? O que você faria aí? Você ia abraçar o leão, fazer um carinho, vem cá gatinho, é? Não, a gente fugiria. Mas preste bem atenção, João viu que um leão era digno de abrir, mas ele diz que quem abriu foi um cordeiro. Porque, meu irmão, minha irmã, nas nossas dificuldades, nas suas dificuldades, Jesus vai rugir como um leão. Mas na hora de lidar com você, ele vai lidar com você como o cordeiro que venceu. Jesus não quer assustar e nem afugentar ninguém, a não ser o mal e o diabo. Mas com você ele quer apacentar. Ele quer apacentar. Quem está comigo aqui? Amém? Muito bem, meu irmão. Então, voltando aqui agora, dentro do contexto do que nós estamos falando sobre a palavra amém. A palavra amém, ela é dita a primeira vez no livro de Gênesis. Só que ela não é traduzida no livro de Gênesis como amém. A primeira vez no original, a palavra amém surgiu em Gênesis capítulo 15, verso 6. Quando Abraão diz, ao receber a promessa de Deus que ele seria pai, ele diz que ele creu. Mas ali no português está traduzido na nossa Bíblia como ele creu. Mas a palavra no original é Ramã ou Ramém. É a palavra amém. É a primeira vez que é citada a palavra no Antigo Testamento, é em Gênesis. Quando diz que Abraão creu numa promessa que era para ele. Quando ele acreditou que tinha de fato algo de Deus na vida dele. Ele creu, ele disse amém. Ele creu e ele disse amém. Meu irmão, minha irmã, mas como eu disse, essa palavra aqui na Bíblia, em Gênesis 15, verso 6, está escrito como ele creu. O significado em hebraico, literalmente, da palavra amém, né, é confirmar, é sustentar, é ser fiel e é estar certo. No Antigo Testamento, a palavra amém significa literalmente confirmar algo, sustentar algo, ser fiel e estar certo. Já no grego, a palavra amém, ou seja, no Novo Testamento, a palavra amém, ela é traduzida como assim seja, assim é, e eu creio, ou eu criei. Quando nós dizemos amém, eu estou dizendo assim seja, ou eu posso dizer assim é, ou eu creio, ou eu criei.
no que foi dito, no que foi anunciado. Então, quando nós dizemos amém na nova aliança, no Novo Testamento, tem esse sentido. Mas pasmem, a palavra amém também significa verdade. Repita comigo, verdade. Verdade. Pastor, a palavra amém significa verdade? Sim, significa verdade também. Um dos significados da palavra amém na Bíblia é verdade. Então, quando você está dizendo amém para alguma coisa, você está dizendo, é verdade. É verdade. Pastor, onde é que está isso? Se você pegar os textos originais, de João capítulo 1, verso 51, Lucas capítulo 12, verso 37, Marcos capítulo 8, verso 12, você vai ouvir falas de Jesus na nova aliança, no Novo Testamento, dizendo, em verdade eu vos digo. E ali no original é, amém e amém te digo. Amém e amém te digo. Um dos significados da palavra verdade na Bíblia, no grego, no original, é a palavra aletheia. Mas quando Jesus diz em verdade, ele não está dizendo aletheia, ele está dizendo amém e amém. Amém e amém. Em verdade, amém, amém. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos saber por que uma simples palavra que é dita no céu e é dita aqui, pode servir para mim e para você, no nosso momento de oração, nosso momento de devoção. Como é que uma palavra tão simples que é dita no céu e é dita aqui na terra, pode ser suficiente para nós, na nossa vida? E é sobre isso que nós queremos falar, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Primeiro, então, a gente precisa saber que o amém é mais do que apenas uma expressão, é mais do que apenas uma palavra litúrgica. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que Jesus é o amém. Repita comigo, Jesus é o amém. É isso mesmo que você repetiu comigo e é isso mesmo que você ouviu dizer. O amém não é só um jargão do nosso vocabulário evangélico, o amém não é só um momento litúrgico do culto, o amém é o próprio Senhor Jesus Cristo. Como assim, pastor? Em Apocalipse capítulo 3, verso 14, Jesus se apresenta para a igreja de Laodiceia, como ele sendo alguém, e ele diz, eu sou o amém. Apocalipse capítulo 3, verso 14 diz, Jesus fala para João, escreve aí, João, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve essas coisas, diz aquele que é o amém. Quando nós oramos em nome de Jesus, quando nós oramos, meu irmão, minha irmã, quando você dobra o seu joelho, ou quando você não dobra o seu joelho, mas você dobra o seu coração para orar, você está orando em nome de alguém, você está orando para alguém, e você está orando para o amém. Escreve essas coisas, João, para o anjo da igreja de Laodiceia. Aqui diz, quem está falando aqui é o amém. Jesus é o amém. Testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Ou seja, o amém é a testemunha fiel. O amém estava no princípio da criação. Meu irmão, minha irmã, quando dizemos amém, devemos crer, eu e você devemos crer que Jesus é real. Quando você finaliza a sua oração, você tem que crer que está falando com a pessoa que é viva. Quando você finaliza a sua oração, você tem que acreditar que você está falando com a pessoa que está com você e em você. Meu irmão, minha irmã, quando você finaliza a sua oração, você precisa ter a certeza de quem e com quem você está falando. Você não está falando com qualquer pessoa. Aí está falando com amém. Meu irmão, minha irmã, quando dizemos amém, devemos acreditar, crer. E Jesus é real, Ele é verdadeiro e Ele é a testemunha fiel na nossa vida. Talvez a sua oração vai fazer mais sentido, até para você. Meu irmão, minha irmã, a nossa fé cotidiana,
ela não pode estar, preste bem atenção, a minha fé e a sua fé cotidiana não pode estar em objetos sagrados. A nossa fé e a sua fé, a minha fé e a sua fé, não pode estar em lugares sagrados. A minha fé, a sua fé cotidiana, não pode estar em pessoas sagradas, a não ser em Jesus Cristo. Pastor, eu quero que a minha oração seja respondida. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Eu já vi pessoas orarem para ser despedido e receberem a graça. Eu já vi pessoas orarem para tanta coisa e receber a graça, porque depositou a sua fé em coisas, em lugares e objetos que não são Jesus Cristo. Porque o que faz não é como a pessoa ora ou para quem ela ora, mas é aonde ela coloca a sua fé. Porque Deus perdoa o tempo da ignorância. E Deus ama a fé. Deus ama a fé. Principalmente quando você coloca ela no amém, na coisa certa, na pessoa certa. Vou repetir isso. Deus se agrada da fé, mesmo se a pessoa está na ignorância. E Ele não vai deixar de responder, porque Ele se agrada da fé. Porém, nós que sabemos para quem pedir, como pedir, devemos ter fé no que estamos fazendo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Nós devemos então colocar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, o próprio amém. Porque, meu irmão, minha irmã, se nós não tivermos essa percepção, se eu e você não tivermos essa fé, essa crença, aquele versículo que Jesus diz lá em Mateus 21, 22, não vai fazer sentido nenhum para nós. Que aquilo que eu e você pedimos crendo, Ele nos dará. Se você vai começar uma oração, meu irmão, minha irmã, sem crer, acho melhor você nem começar. Mas mesmo assim, se houver uma fé do tamanho do grão de mostarda, como um grão de mostarda, ore, porque você pode ver milagres. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu sei, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção, que tem vezes que a gente não consegue nem orar, não é verdade? Você já passou por isso? Quem já passou por isso? De tentar orar, hoje eu estou sem força até para orar. Quando você disse isso, você já orou. Já orou. Porque você está dizendo isso para Deus. Deus, eu não estou com força nem para orar hoje. Com certeza Deus já ouviu e já te abençoou, irmão. Porque Ele é poderoso para isso. Ele é poderoso para isso. Se você tiver a coragem de dizer, Deus, hoje eu não estou com coragem nem para orar, você já orou. Você já orou. E crê que você foi ouvido. Meu irmão, minha irmã, está comigo aqui? Os anjos, ao verem Jesus, ao adorarem Jesus, eles dizem o quê? Amém. E não só isso, eles se prostram e o adoram. Porque eles sabem que Jesus é. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você, é que além de Jesus ser o amém, Jesus também tem nele, com ele, o sim e o amém. Jesus tem para mim e para você, meu irmão, minha irmã, o sim e o amém. Outra coisa que eu e você precisamos saber é que Jesus não é só o amém, mas que Ele tem com Ele, e quem tem Ele tem o sim dEle, quem tem Ele tem o amém dEle. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo entendeu isso. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo entendeu também quem Jesus era. Ele entendeu que Jesus Cristo era o amém, e ele sabia também que Jesus tinha com ele também o amém e o sim. Até porque, venhamos e convenhamos, não foi só João que visitou o céu nas suas visões. Paulo também visitou o céu nas suas visões. Paulo também foi até o terceiro céu nas suas visões. Então Paulo também viu coisas, ele viu que Jesus era o amém também. A ponto dele escrever na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 20, isso. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio.
Jesus Cristo, por nosso intermédio, meu irmão, minha irmã, tem para você o sim e tem para você o amém. Ele tem para você, meu irmão, o sim e tem para você o amém. Quando você for orar, saiba que você vai estar orando para uma pessoa que tem para você o sim e tem para você o amém. Eu acho que as orações dos profetas no Antigo Testamento eram ouvidas porque eles tinham essa convicção. Não vai chover, porque eu tenho comigo o sim e o amém. Vai chover, porque eu tenho comigo o sim e o amém. O mar vai abrir, porque eu tenho comigo o sim e o amém. O exército vai perder, porque eu tenho comigo o Deus do sim e o Deus do amém. Será que nós temos essa ousadia, irmão? Será que você tem essa ousadia no seu dia a dia? De entender que em Deus, através de Cristo Jesus, você tem o sim e o amém? Ou será que você está na base da incredulidade ainda? Presta bem atenção, meu irmão, minha irmã. Pode até parecer meio sem sentido esse versículo que Paulo coloca lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Mas se nós analisarmos, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Se nós analisarmos a antiga aliança, lá em Deuteronômio 27, do 11 ao 26, nós vamos ver algo que é fantástico. Nós vamos ver ali uma passagem maravilhosa. Porque você vai ver lá em Deuteronômio capítulo 27, do 11 ao 26, que o amém na antiga aliança era declarado só para as maldições. O amém na antiga aliança era declarado só para as maldições. Deuteronômio 27, do 11 ao 26. Presta atenção, eu vou dar um resumo dessa passagem para você. Deus pediu para levantar líderes entre as tribos. E Deus levantou 6 líderes para irem para o monte Ebal e 6 líderes para ir para o monte Gerizim. E os líderes que estivessem no monte Ebal, eles deveriam ler as maldições que Moisés escreveu se o povo desobedecesse. E os que estivessem no monte Gerizim, na frente, porque os montes eram um do lado na frente do outro, e tinha um vale no meio, eles iriam ler as bênçãos de Deus. Então no monte Ebal, tinha um vale, o monte Ebal, tinha um vale onde o povo ficava, e ali os líderes da tribo 6, meia dúzia no Ebal, meia dúzia no Gerizim, e o povo no meio. Os que estavam no Gerizim estavam lendo as maldições, não é isso? As bênçãos. E os que estavam no outro lendo as maldições. E aí, enquanto um lia, terminava ali todas as maldições, para o povo dizer que estava entendendo as maldições, eles tinham que verbalizar, amém no final, amém. Mas quando era lido as bênçãos, eles não falavam nada. Porque para eles serem abençoados, eles precisavam obedecer. Só que meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Parece fácil obedecer, mas não é. E a gente pensa que obedecer só os 10 mandamentos, não é. Eram 613 mandamentos. 613 mandamentos. E se você desobedecesse um, cancelava todos os que você obedeceu. Não servia de nada. Tiago capítulo, se eu não me engano, Tiago capítulo 2, verso 10, vai dizer que não adianta você obedecer 10 mandamentos, se você errou em um, já era, cancelou todos. Imagine você e eu obedecendo 613 mandamentos, você acha que a gente ia dar conta? Vamos ser sinceros. E a bênção era se você obedecesse todos. Não obedeceu todos, caminharia como? Debaixo de maldição. Olha aí que doideira. Ah, mas eu obedeci esse aqui que eu gosto. Obedeceu os 612? Não, então está debaixo de maldição. E diga amém por isso. Meu irmão, minha irmã, pronunciavam as bênçãos de um lado, as maldições do outro. Então esses montes ficavam um na frente do outro, de maneira que o povo ficava no vale. E entre esses dois montes, podendo ouvir as palavras que eram anunciadas, pronunciadas. E à medida que as maldições eram lidas, as pessoas deveriam dizer amém para cada maldição. Está aí no texto. Porém, quando eram pronunciadas as bênçãos de Deus, não era dito amém, não era dito amém. Porque era necessário
para receber a bênção, está condicionado ao mérito da obediência pela lei. Se você quer a bênção, obedece à lei. Então era algo impossível para que as pessoas na antiga aliança conseguissem viver uma vida abençoada, porque estavam debaixo de maldição, porque eles precisavam cumprir toda a lei, não parte da lei, toda a lei. Mas aí, irmão, glória a Deus por isso, veio alguém chamado Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele veio e ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu todos os profetas, para que na obediência dele a gente se segure. Eu acho que você não entendeu isso. Eu e você não conseguiríamos obedecer, Eduardo, todos os 613 mandamentos. Mas veio um homem chamado Jesus Cristo, e ele cumpriu toda a obediência das leis, dos profetas. E agora na obediência dele, a gente recebe a promessa. Na obediência dele, Emerson, nós temos o sim e o amém de todas as Vamos ler lá de novo, se você fechou sua Bíblia. 2 Coríntios 1:20, acho que agora vai fazer mais sentido. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, ou seja, em Jesus Cristo, o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. É tão sério que Jesus veio cumprir aquilo que a gente não poderia cumprir. Jesus veio ser maldito no meu e no seu lugar. Porque antes da nova aliança e antes de Jesus, ninguém era abençoado. Todo mundo era maldito, porque ninguém conseguia cumprir o raio dos 613 mandamentos. Mas o amém veio e disse para nós: eu cumpro, eu resolvo isso. Eu vou ser maldito no seu lugar, porque eu vou ser pendurado no madeiro, vou levar a sua maldição e vou dar para você o meu sim e o amém de todas as promessas. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção nessas palavras que eu vou te dizer. Você não é mais um amaldiçoado. Você em Cristo Jesus é uma nova criatura. E você tem com você toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só quem crê, dê um melhor aplauso a Jesus Cristo. Se expressa no nível que você crê. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, isso é uma chave poderosa. Isso é uma chave poderosa para nós. A antiga aliança só havia amém para maldições. Agora na nova aliança, eu e você, cada um de nós, a igreja em Cristo Jesus, temos o sim e temos o amém de Deus, que é Cristo, para todas as promessas que Deus tem para mim e para você. Eu e você podemos dizer: obrigado, Jesus, eu tenho uma promessa em Cristo Jesus, eu sou o herdeiro e co-herdeiro de todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Aleluia. Meu irmão, você não tem maldição herdada, hereditária, adquirida. Ele se foi maldito no seu lugar, no lugar da sua casa, no lugar da sua família, para te fazer livre de toda maldição, e dar para você o sim, e dar para você o amém que está em Deus, de todas as promessas. Aleluia! Aleluia! Meu irmão, você não é mais amaldiçoado estando em Cristo Jesus. Porque Ele tem para você o sim e tem para você o amém. Todas as promessas que Deus tem para você, você pode dizer amém, porque está consumado. Ele se fez maldito no seu lugar. Ele se fez a própria maldição no seu lugar. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa crer nisso. Você precisa tomar posse disso. Ah, mas a minha família foi amaldiçoada pelo macumbeiro XYZ. Mas você está em Cristo, irmão? Estou. Então está pago. Está pago. Aquele que está em Cristo. Você crê na palavra?
Quem crê na palavra aqui? Aquele que está em Cristo, as coisas velhas, malditas, ficaram para trás. Eis que se fizeram novas todas as... Você crê nisso, irmão? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você crê na palavra? Você crê na palavra? Por último, e não menos importante, repita comigo, o amém é a oração mais rápida e mais eficaz. Além do amém ser uma pessoa, a saber, Jesus Cristo, além de saber que Jesus Cristo, aliás, que em Jesus Cristo cada um de nós temos acesso a todas as bênçãos de Deus, a toda a promessa de Deus, a oração mais eficaz em nosso cotidiano é uma oração de uma palavra, amém. O amém, igreja, é a chave da oração mais eficaz. E foi Jesus que nos garantiu que eu e você poderíamos pedir o que quisesse e seria dado para nós, e nós receberíamos. Foi Jesus que disse isso. Embora o apóstolo Tiago nos orienta que quando formos orar, primeiro ele fala assim, a oração do justo muito pode seus efeitos. Depois ele fala assim, cuidado como você vai orar, para que você saiba o que pedir. Porque, meu irmão, minha irmã, aquilo que nós pedimos, nós vamos receber, se cremos. Mas nós temos que saber o que orar e como orar. E Tiago ali, ele nos orienta no capítulo 4, verso 13, que nós não podemos pedir coisas para o nosso próprio desejo, pela nossa própria cobiça. Mas o próprio Jesus, ele nos afirma que nós temos que orar da forma certa. E se você abrir sua Bíblia em João, capítulo 16, o verso de número 23, e o verso de número 24, João 16, do verso 23 ao verso 24, nós vamos ver assim, Jesus dizendo, naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao meu Pai, Ele vô-la concederá em meu, até agora nada tem despedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. No versículo que está assim, naquele dia nada me perguntareis. Aí tem a expressão, em verdade. E outras palavras no original é, amém e amém te digo. Se pedires alguma coisa ao meu Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. O amém disse primeiro o nome dele, para depois ensinar para você como orar. Amém, amém te digo. O que você pedir em meu nome, o meu Pai te concederá. E até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Veja bem, meu irmão, minha irmã, logo de cara eu já vou dizer para você uma coisa, uma chave. O maior presente e a maior dádiva que Deus pode dar para nós, não é um carro novo, não é uma casa nova, não é um carro maior, uma casa maior, uma televisão maior, é o Consolador. Porque esse versículo está dentro do capítulo que Jesus fala que Ele vai enviar o Espírito Santo de Deus, que é Ele que nos ajuda. De tantas coisas que o Espírito Santo faz, tem uma coisa que Ele nos ajuda a orar. Ele nos ajuda a orar como convém, inclusive com gemidos. Olha que doideira. Não sei orar, Espírito Santo, ora comigo, ora por mim, Espírito Santo, me guia na minha oração. Eu quero receber do Pai.
Nunca vá para a oração sozinho, irmão. Nunca vá para a oração orar sozinho. E quando eu estou falando isso, não é só com 2 ou 3 irmãos, não. Eu estou falando isso para você não ir sem o Espírito Santo. Nunca faça uma oração deixando o Espírito Santo de lado. Porque a sua oração vai estar fadada ao fracasso. Uma, porque nem sempre a gente sabe pedir as coisas certas. E 2, porque Ele está aqui para orar com a gente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, meu irmão, minha irmã, as bênçãos de Deus vai atingir você. As bênçãos de Deus nos atingem quando eu e você abrimos a nossa boca com o coração cheio de fé e em parceria com o Espírito Santo, orando junto com Ele. E no final a gente entendendo porque a gente diz amém. Meu irmão, minha irmã, o amém é a maneira certa de eu e você nos apropriarmos das bênçãos. Porque antes de Jesus Cristo, a nossa vida era uma vida de condenação, de morte, de pecado, uma vida de maldição. Mas Jesus Cristo nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, para a sua luz. Você não é mais um qualquer uma, você é filha do Altíssimo, filho do Altíssimo. Meu irmão, minha irmã, você não é mais um homem, uma mulher que precisa das coisas desse mundo, embora elas não sejam úteis e necessárias, mas acima de tudo você precisa da graça e do favor de Deus. Quem está entendendo aqui o que eu estou falando? Meu irmão, minha irmã, é claro que muitas vezes nós falamos amém de forma mecânica. Existem algumas coisas que os judeus eles se vigiam. Os judeus não usam o nome de Deus em vão. Os judeus não falam amém para qualquer coisa. E se você vai numa sinagoga hoje, século 21, vai ter algumas orações que a congregação vai dizer amém e outras elas ficam em silêncio. Elas só ouvem. Porque eles sabem que existe poder nas nossas palavras. Eu quero te desafiar essa noite, meu irmão, minha irmã, que quando você for orar na sua casa, não fazer disso só um ritual porque tem que fazer. Quando você for orar, dobrar o teu joelho, ou não, dobrar o teu coração, saiba com que você está falando. Você está falando com amém. Nunca ore sozinho, ore com o Espírito Santo. E não use o amém simplesmente porque você aprendeu a usar no seu vocabulário crente. Porque o amém significa é verdade, assim seja, assim é, eu creio. Quando a gente diz amém, a gente está querendo dizer tudo isso. E com certeza, a sua oração não será a mesma. Não será a mesma. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos parar de usar o amém como uma palavra mágica, um jargão evangélico, uma palavra mística. Mas que eu e você possamos invocar o próprio nome de Jesus, porque Ele é o amém. Amém é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que eu e você possamos receber, nesse ambiente chamado oração, do Senhor, aquilo que Ele tem para nós. Entendendo que Ele tem para nós o sim e o amém de suas promessas. Isso é tão forte, meu irmão, minha irmã. Por isso que nós não podemos fazer orações egoístas. Algo nos alerta disso. Isso é tão forte que você vai pegar o livro de Hebreus, capítulo 13, aliás, capítulo 11, se eu não me engano. Lá na Galeria da Fé, lá. Lá na Galeria dos Heróis da Fé, você vai ver que eles tiveram fé
fizeram tantas coisas, foram apedrejados, queimados vivos, andaram como peregrinos, vestidos foram maltratados. Homens e mulheres do qual o mundo não era digno, obtiveram o bom testemunho por causa da fé. Verso 39. Mas aí no finalzinho do verso 39 está dizendo aí, contudo, eles não fizeram o quê? Não conquistaram as promessas. Porque esses caras foram tudo isso aí, essas mulheres foram tudo isso aí, mas eles não sabiam quem era o Amém e nem o poder que o Amém tem. Morreram sem conhecer o Amém. Tinham fé. Talvez eu e você aqui chegamos e temos fé, mas não estamos vendo as coisas acontecerem na nossa vida. Porque não adianta ter fé se você não colocar ela na pessoa certa. Talvez você ainda não viu promessas acontecerem na sua vida, porque você ainda não conhece totalmente o Amém. Porque o Amém tem para você o sim dele, e a realização e a concretização de todas as promessas. Tem um ditado no mundo é que eu finalizo que diz: se algo não aconteceu ainda é porque não chegou ao fim. Quantos já viram esse ditado? Né? Em partes eu acredito que é verdade, porque talvez tem muita coisa ainda que a gente precisa conhecer de Jesus e quem Jesus é, e entender a suficiência que ele tem, para que a gente não faça trocas. Meu irmão, minha irmã, nunca espere de homem algum nessa terra aquilo que só Jesus pode te dar. Não espere de dinheiro algum nessa terra aquilo que só Jesus pode te dar. Não espere uma alegria, uma felicidade aqui nessa terra, sendo que você tem só uma pessoa que pode te dar essa alegria e essa felicidade. É aquele que tem tudo em suas mãos, que tem para você o sim e tem para você o amém. Assim como João viu, como Paulo viu, que possamos, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, focar a nossa fé, as nossas forças, naquele que é o amém. Laodiceia era uma igreja rica, mas era uma igreja cega, pobre e nua, porque não estava enxergando o amém. Como alguém pode ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada? E ali não estava falando do centro espírita, não. Estava falando de uma igreja. Eis que estou à porta e bato, porque eu estou fora. Se Jesus está batendo, é porque ele está do lado de fora. Se coloca em pé, vamos orar.